Salve, salve galera do Matemática Questão, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos agora falar sobre progressão geométrica. Assim como a nossa querida PA, é um assunto extremamente importante que cai a toda hora, cai a todo momento no nosso concurso. Se você está gostando do canal, claro, não deixe de se inscrever para não perder nada dos concursos militares. Simbora! Vamos para a nossa progressão geométrica, nossa querida PG. Para a teoria, pessoal, uma PG é uma sequência que cada termo, a partir do segundo, é um produto do anterior por uma constante que é dada. Então, a gente tinha lá a nossa PA, né, que era a seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e ir embora. Como é que a gente fazia a razão, que era dada pela letra R? Nós fazia esse menos esse, então seria 2 menos 1, que era a mesma coisa que 3 menos 2, ó, que era a mesma coisa que 4 menos 3, tá? E ir embora, que ia dar quanto? 1. Ou seja, a minha razão nessa situação era 1. Beleza, agora eu vou ter uma seguinte PG, ó. No caso, uma sequência que é PG. Que eu vou ter 1, 2, 4, 8, tá? 16 e assim vai embora. Como é que eu vou fazer a minha razão? A minha razão agora é dada pela letra Q, pessoal. Beleza? E eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer agora dividindo, ó. 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 é a mesma coisa que 4 dividido por 2, ó. Que é a mesma coisa que 8 dividido por 4. Tá? Que é a mesma coisa que 16 dividido por 8 e assim vai. Ou seja, a minha razão nessa situação aqui é o 2, tá? Número 2. Então é bem tranquilo da gente resolver sobre a razão de PG. Diante disso, pessoal, a nossa PG vai ter 4 situações, tá? Vamos fazer a primeira aqui, ó. Vou colocar até a primeira situação que a gente colocou ali, ó. 1, 2, 4, 8, 16 e vai embora. Tá? Então, quem que é a minha razão aqui? É esse dividido por esse, né? Ou esse dividido por esse, ou esse dividido por esse. Ou seja, 4 dividido por 2, eu vou ter a razão 2. Ou seja, nessa situação aqui, a minha razão é 2. O que eu quero dizer para vocês nessa situação aqui, ó? Para a gente descobrir se a nossa PG ela é crescente, decrescente ou constante e tal, a gente não pode ficar tentado olhando para a nossa razão. Tá? Nós temos que olhar para a nossa PG. Olhe para a PG. Olha aqui, ó, o A1 aqui nessa situação é o 1, né? Quem que é o meu A2? É o 2. E assim vai indo para o 4, para o 8, 16. Tá aumentando, pessoal, do 1 para o 2? Tá. Do 2 para o 4? Tá. Do 4 para o 8? Também. E do 8 para o 16? Também está aumentando. Ou seja, se ela está aumentando a partir do A1, ela é uma PG o quê? Crescente. Beleza? Sem sombra de dúvida. Agora vamos ver essa situação aqui, é 2, ó. Eu vou ter aqui, ó, menos 1, menos o 2, menos 4, menos 8, menos 16 e vai embora. Se eu fazer a minha razão aqui, pessoal, vai ser o menos o 2 dividido por menos 1, que é a mesma coisa que menos 4 dividido por menos 2, que vai dar, sucessivamente, vai dar o que isso aqui? A minha razão vai dar quanto? Menos 4 dividido por menos 2 dá quanto? Dá 2. Olha aí, ó, a minha razão deu 2, a mesma que a anterior. E aí eu pergunto para vocês, essa minha PG aqui, ela é crescente ou decrescente? Vai ser o que, ó? Do menos 1, esse aqui é o meu A1, menos 1. Do menos 1 para o menos 2, está aumentando ou está diminuindo, pessoal? Está diminuindo. Do menos 2 para o menos 4, diminuindo. E assim sucessivamente. Logo, essa minha PG, ela é uma PG decrescente, pessoal. Então, não fique atentado olhando pela razão, tá? A razão, ela pode enganar vocês. Então, fique atento na PG. Beleza? Outra situação que eu posso ter aqui, ó. Tá? Eu vou ter uma PG também, claro, com frações. É normal, tá? É normal. Beleza? E assim sucessivamente. E aí, pessoal, como é que eu faço? A mesma coisa, ó. Vou pegar aí 1 nono. Como é que eu faço a razão? Pego o primeiro dividido pelo anterior. Vou pegar 1 nono ali, ó. 1 nono dividido por quanto? Por 1 terço, né? Como é que eu faço isso aqui? É uma divisão de frações. Vai ser o 1 nono, repete a primeira, vezes o inverso segundo, ó. Tá? Posso simplificar aqui, vai dar quanto a minha razão? 1 terço. Logo, a minha razão é 1 terço. Aí eu pergunto para você, só porque a minha razão é fração, ela está crescendo ou decrescendo? Tem que olhar para PG. Do 1 para 1 terço, tá o quê? Está diminuindo. Do 1 terço para 1 nono, está diminuindo. Também está diminuindo. Tá? Não é porque está tudo positivo aqui que ela é uma PG positiva. Tá? Ela é uma PG crescente. Então, você tem que cuidar. Logo, a minha PG aqui ela está decrescendo, ó, tá? Está sendo cada vez números menores. Ou seja, é uma PG também decrescente, beleza, pessoal? Decrescente, tá? Então, o camarada tem que cuidar dessas situações que aparecem aí. Assim como na nossa PA, nossa PG também vai ter uma PG assim, ó. Ó, que aí você vai fazer a razão e você vai achar a razão quanto? 5 dividido por 5 vai dar quanto?
1. Se a minha razão for 1 aqui, pessoal, aí você vai olhar, bom, a minha razão aqui é 1, só que aí aqui tem alguém aumentando ou diminuindo na minha PG? Os números estão aumentando ou estão diminuindo? Não, né? Eles estão se mantendo o quê? Constante. Logo, ela é uma PG o quê? Constante. Tranquilo? Zero estresse perante isso aí. E claro, pessoal, que eu também vou ter essa situação aqui, ó. 5, menos 10, 20, menos 40 e 80 e assim vai indo, tá? Se você for fazer a razão, pessoal, ó, a razão vai ser o seguinte, ó. Menos 10 dividido por 5 é a mesma coisa que 20 dividido por menos 10, que é a mesma coisa que menos 40 dividido por 20. E assim vai indo. Quanto que vai dar isso? Corta esse zero com esse zero aqui, 4 dividido por 2 dá quanto? Menos 2. Ou seja, a minha razão aqui, pessoal, é menos 2. Aí sim, quando eu tiver a minha razão o quê? Menor que zero, pessoal, vai ser uma chamada PG o quê? Alternada. Alternada. Tu tá vendo que tá alternando, ó. Tá o número positivo para negativo, positivo para negativo, positivo para negativo. Tranquilo, pessoal? Então, temos que cuidar disso aí, beleza? Pessoal, assim como a nossa PA, a nossa PG também tem um termo geral, tá? Então, vamos dizer que eu tenho aqui uma PG aqui, ó. A1, tá? A2, A3, A4, A5 e assim vai indo, tá? Então, o que a gente vai fazer? O A1, claro que a gente sabe que é o A1, né? Não tem o que fazer. O A2, pessoal, é quem? É o A1 vezes a razão, beleza? Por que o meu? Porque se eu multiplicar uma razão aqui, ó, eu vou achar o A2. E o A2 é a razão, é o meu A1 vezes a razão. Lembra que se eu tiver aqui, ó, 2, 4, 8 e assim vai indo. Ó, o meu A2, ó, é o 4, né? Só que o 4, não, quanto que a razão aqui não é 2? Ó, é o meu A1 vezes a razão. 2 vezes 2 é quanto? 4. Mesma coisa o 8. O 8 é o anterior vezes a razão, que é o que vai fazer aqui, ó. O A3 é quem? É o meu A1 vezes a razão elevada a quanto? Olha só, o meu 8 é o 2 elevado a quanto? A 1 vezes a razão, 2 vezes a razão, ó. Ou seja, o meu 8 é quem? É 2 elevado a 2, que dá 4, vezes 2, que dá 8. Beleza, pessoal? Então, aqui ó, vai ser 2, ó. Então, toda vez que eu tiver um número aqui, esse aqui vai ser um número a menos, tá? Se eu tiver o A4, quem que é o A4? É o meu A1 vezes Q elevado a quanto? A3. Então, de forma análoga, pessoal, ó, o meu AN, que é o meu enésimo termo, tá? Ou é, como eu disse na nossa PA, assim como na PA, a PG também vai ter o AN, pessoal. E o AN é tanto o termo que ele quer, como o último termo, beleza? Então, segue sempre pensando nisso. Então, o meu AN é quem? É o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Beleza? Se eu botar o A1000 aqui, quem que é o meu A1000? É o A1 vezes quem elevado a quanto? O 1000, ó, o 1000 menos 1, que é a mesma coisa que o A1 vezes Q elevado a 99. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos botar a fórmula aqui de novo, ó. Meu AN é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa é a fórmula do nosso termo geral. Tranquilo? E aí, claro, se eu tiver um APG ali, pessoal, assim como a gente fez na PA, tá? Aqui na PG vai ter também, ó, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, o A7, o A8 e o A9. Vamos dar exemplo, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou dizer, pessoal, que o meu A7 é quem? É o A4 vezes Q elevado a 3. Assim como a gente fez na PA, a gente vai fazer aqui, ó. Como é que a gente faz na PG? Ó, olha só, o meu A4 está aqui e o meu A7 está aqui. O meu A4 é 1, 2, 3 vezes a razão, ó. Ou seja, o meu A7, pessoal, é igual ao A4 vezes 3 vezes a razão. 1, 2, 3. Tá aqui, pessoal. Tranquilo? A mesma coisa se eu fico fazer o A9. O A9 é o meu A3 vezes Q elevado a 6. Ó, aqui está meu A9, ó. E aonde é que está meu A3? Está aqui. Quanto faz? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o meu A9 é o A3 vezes 6 vezes a razão. Tranquilo, pessoal? E aí, claro que assim como a nossa PA, eu estou repetindo várias vezes para você entender, botar na cabeça, que a gente também pode fazer aquele nosso modelinho aqui, ó. Pegar esse camarada aqui, o 7, menos esse aqui, ó. Menos o 4, vai dar quanto? Vai dar 3. E esse 3 é esse mesmo 3 aqui, ó. Beleza? Mesma coisa aqui. Isso aqui é 9, menos quanto? Menos o 3. Vai dar quanto? Vai dar 6. E esse 6 vai dar aqui, ó.
Beleza? Então, olha só, vamos dar um exemplo aqui, ó. Determine o oitavo termo, tá? Determine o oitavo termo de uma PG, tá? Tendo A4 igual a 12 e a razão igual a 2. O que tu vai fazer? Vai fazer o A8 é igual a quanto? É o A4 que ele deu, ó. Tá? E aí tu faz, ó, 8 menos 4. Dá quanto isso aqui? Dá 4. Ou seja, vezes que ele vai dar 4, ó. Tá? Então, o meu A8 vai ficar quanto? O meu A8 é quem? É o A4 que ele me deu, que é 12, vezes a razão elevada a 4. Por isso que é fundamental a gente saber o que? Expoente, pessoal, tá? Saber a matéria de exponenciação, entendeu? Tá? Então, quem que é o meu 8 agora? É 12 vezes 2 elevado a 4, pessoal, é 16. E o A8 é quanto? 12 vezes 16 dá 192. Beleza? Então, a gente pode fazer tranquilamente isso aqui também, assim como a gente fazia na nossa PA, na PG também a gente pode fazer. Show de bola? Na nossa PG finita, pessoal, ó, finita, eu vou ter essas situações aqui, ó, tá? Ó, eu vou ter uma PG aqui, ó. Eu vou ter 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Ou seja, ela termina no 64. Ela é uma PG finita, tá? Aí a mesma coisa, estou sempre relembrando, ó, a mesma coisa que na PA, na PG também acontece. Lembra lá que os extremos, pessoal, eram igual aos outros vizinhos, ó. Ou seja, na PA, a soma entre os extremos é igual à soma dos seus vizinhos, confere? Na PG, como é que vai ser? Vai ser o produto dos extremos vai ser igual ao produto dos vizinhos. Ou seja, esse camarada aqui vezes esse dá quanto? Dá 128. Quanto tu acha que vai dar 4 vezes 32? 128. Quanto tu acha que vai dar 8 vezes 16? 128. Beleza? Tranquilo? Tá? Outra coisa que a gente pode ter bem na nossa PG finita. Tá? Eu posso ter uma PG aqui, ó, 1, 3, 9, 27, 81 e 243. Lembra que na nossa PA a gente tinha a média aritmética dos camaradas, ou seja, 1, 2, 3, vamos fazer aqui uma PA aqui, ó, tá? 6. Ó, o termo central era o quê? Era o quê? Era esse mais esse dividido por 2, né? Essa era a média aritmética, confere? Ou seja, era a mesma coisa que eu fazer 2 mais 2, ó, que é o termo central, igual a 1 mais 3. É ou não é? Ou seja, 4 igual a 4, é a média aritmética. Na nossa PG, pessoal, vai ser a média geométrica. Vamos dizer que esse camarada aqui, ó, o 9, tá? Seja um termo central. Ele vai ser o quê? O 9 vai ser o quê? Raiz quadrada de 3 vezes 27, tá? Ele vai dar o quê? Vai dar 9, beleza? 3 vezes 7 é 81. Raiz quadrada de 81 dá 9. Tranquilo? Ou você faz assim, ó. Você faz do jeito que eu fiz agora, que o 9 é igual a raiz quadrada do anterior com o próximo. Ou tu faz que o 9 ao quadrado é igual a 3 vezes 27, ó. Entendeu? Que o termo central ao quadrado é igual ao anterior vezes o próximo. Tranquilo, pessoal? Então vai dar a mesma coisa, mas você tem que saber dessa propriedade aí também, tá? Vamos para o exercício aqui, ó. Determine o 10º termo da PG. Temos essa PG aqui. Quem que é o meu 10º termo, pessoal? É o A10, confere? E o meu A10 é como? É o A1 vezes Q, que é a minha razão elevada a quanto? Se aqui é 10, 10 menos 1 é quanto? 9. Tranquilo? Então vamos lá. Quem que é a minha razão aqui? Posso pegar qualquer um. Vou pegar o 3 dividido por 1. Ou seja, 3 dividido por 1 dá quanto? Dá 3. A minha razão é 3. Beleza. E o meu A1, Almir? O meu A1 é 1/3. Show? Tendo A1, tendo a minha razão, eu posso descobrir o meu A10. Então, o meu A10 é quem? É o meu A1, que é 1/3, vezes a razão, que é 3, e por sua vez vai ser elevado a 9. O A10 é quanto, então? Esse 3 vai ir para cima, né, pessoal? Ó, então, é propriedade de exponenciação, tá? Então, vezes 3 elevado a 9. O A10, então, fica quem? Esse aqui são bases iguais, então eu posso somar os expoentes. Vai ser 3 elevado a quanto? A 9 menos 1. Logo, o meu A10 é quanto? 13 elevado a 8. Tá aí, pessoal. O meu A10 é 13 elevado a 8. Em uma PG, o quarto termo é igual a 32 e o primeiro é igual a 1 meio. Determine a razão da PG e depois obter seu 7º termo. Então, vamos lá, pessoal. Quem que é o meu A4, Almir? Ele deu que é 32. E o meu A1, ele também deu. É 1 meio. Ele quer saber a razão e também quer saber o A7, né? O 7º termo. Beleza. Para descobrir a razão é fácil, ó. O meu A4 é quem, Almir? É o meu A1 vezes a razão elevada a quanto? A 3. Ele deu o meu A4, que é 32, igual ao A1 também, que ele me deu, que é 1 meio,
vezes Q elevado a 3. Aí fica fácil, pessoal, a gente trabalhar com quem? Com exponenciação, né? Então, o meu 32 nada mais é que o meu 2 elevado a 5, tá? Esse 2 que está dividindo aqui, pessoal, ele vai passar lá, ó, multiplicando. Logo, é 2, vai passar aqui multiplicando o 32, que é 2 elevado a 5, tá? Igual a Q elevado a 3. E aí, claro que as bases são iguais, a gente pode somar os expoentes. Então, fica 2 elevado a quanto? 5 mais 1 é 6, ó. Elevado a Q elevado a, é igual a Q elevado a 3. Aí você tanto faz, pessoal. Ó, que nem eu falei, eu utilizei e eu acho mais fácil para mim utilizar a parte de exponenciação. Mas tem gente que acha mais fácil fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui do lado aqui, ó. Esse 32 vezes 2 vai dar 64, né? Igual a Q elevado a 3. E aí o camarada faz a raiz cúbica de 64, que ele vai achar quem? Ele vai achar 4. Tranquilo? Fica a critério dele, tá? Eu já acho mais tranquilo o camarada utilizar aqui, porque vai ter outras situações com números maiores, ele vai ter que utilizar essa parte de propriedade de exponenciação, tá? Então, eu vou utilizar aqui, ó, raiz quadrada, raiz cúbica, no caso, né, de 2 elevado a 6, ó. E aí, como é que a gente faz? A gente pega e faz o 2, nada mais é que o camarada que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo, ou seja, é 2 elevado a 6 dividido por 3, ó. E na verdade, então fica quem? 6 dividido por 3 dá 2. Então, ou seja, é 2 elevado a 2. E a minha razão, a gente chega também ao número 4. Beleza? Então, a mesma coisa que a gente chegou aqui, tá? Mas aí, o que ele quer? Encontrei a minha razão. Ele quer o A7. O meu A7 é o meu A1 vezes Q elevado a quanto? A 6. Então, o meu A7 é quanto? O meu A1, que é 1/2, vezes a minha razão, que eu achei que é 4, elevado a 6. Beleza? O meu A7 é quem? Esse 2 vai passar para cima com o expoente negativo, ó, vezes o meu 4, que nada mais é que é 2 elevado a 2, e por sua vez está elevado a 6. O meu A7, então, fica quem? 2 elevado a menos 1 vezes. Esse aqui eu posso multiplicar, ó. É 2 vezes 6, que é quanto? 12. Então, ficou aqui, ó, meu A7 ficou quanto? Bases iguais, que são 2, eu posso somar os expoentes. Então, é 2 elevado a quanto? A 12 menos 1, ó. Então, o meu A7, pessoal, é quanto? É 2 elevado a quanto? A 11. Para quem já está estudando exponenciação base de 2, você sabe que 2 elevado a 10 é quanto? É 1024. Principalmente quem está estudando pra caramba a parte de função exponencial, tá? E logaritmo. Então, o camarada já sabe que 2 elevado a tanto, ele já sabe qual número é. Então, 2 elevado a 10 é 1024. E claro que 2 elevado a 11 é o 1024 vezes 2. Que dá então o meu A7 é quanto? 2048. Beleza, pessoal? Qual a fórmula do termo geral da PG aqui, ó? Então nós temos essa PG aqui, ó, com A1 igual a 3 e vamos ver quem é a razão. Então meu A1, pessoal, é quanto? É 3. A minha razão é quanto? É 9 dividido por 3, que dá quanto? 3. Como é que a fórmula do termo geral? É o AN igual a quanto? Ao A1 vezes a razão elevada a N menos o 1. Tranquilo? Então vamos lá. Meu AN é quanto? Quem que é o meu A1? 3. Vezes a razão, que é 3. Elevado a N menos 1. Tá? E aí como é que a gente faz? Se temos bases iguais, a gente soma os expoentes. Aqui também tem 1, né? Então vai ser 3 elevado a quanto? A N menos 1 mais 1, ó. Então, meu AN ficou quanto? 3 elevado a quanto? A N, eu posso cortar esse 1 menos 1 com esse 1, fica 3 elevado a N. Ou seja, essa aqui, pessoal, é a fórmula geral dessa PG aqui. Beleza? Então, se eu quiser achar qualquer termo dessa PG, é só colocar no lugar do N o número qual que eu quero achar. Vamos dar exemplo. Quero saber o A32. Então, vou lá. O A32 é igual a quanto? É o 13 elevado a quanto? A 32. Tá aí. Esse é o meu número do termo geral. Esse aqui é o meu número, né? Do meu elemento, o A32. Beleza, pessoal? Quantos elementos tem essa PG aqui, pessoal? Então, quem que é o meu A1 nessa aqui? O meu A1, Almir, é o 8. E a minha razão? A minha razão é o seguinte, é o 32 dividido por 8 dá quanto? 4. Beleza. Ele quer saber os números de elementos. Onde é que a gente encontra o número de elementos? Na forma do termo geral. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Olha aí, ó. Quem que é o meu AN? Está lá, ó. Esse camarada aqui é o meu último termo, ó. Então, é o meu AN, 2 elevado a 31. É igual a 1, que é o 8, vezes a razão, que é 4, que por sua vez está elevado a n menos 1. A gente tem que colocar tudo na mesma base. Vai cair aonde isso aqui, pessoal? Numa função que é exponencial. Por isso que é importante o camarada saber tudo que vem vindo lá de trás, pessoal. Tem que acompanhar, tem que estudar, tem que praticar, porque a matemática sempre fala, a matemática vai levando, vai levando, vai levando, tá? Uma coisa atrás da outra. Tá? Então, é 2 elevado a 31,
é igual a quanto? O 8 é 2 elevado a quanto? A 3. O meu 4 é 2 elevado a 2, que por sua vez está elevado a quanto? A n menos 1. Então, meu 2 elevado a 31 fica igual a quanto? A 2 elevado a 3 vezes. Vou multiplicar aqui, ó. Vai ficar 2 elevado a quanto? A 2n menos o 2. Então, fica 2 elevado a 31 é igual a quanto? Pessoal, mesma base, vai somar os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a quanto? A 2n menos o 2 mais o 3. Show? Vai ficar 2 elevado a 31 é igual a quanto? A 2 elevado a 2n mais 1 agora, beleza? 2n menos 2 com mais 3 fica 1. E aí, a gente caiu aonde? Numa equação exponencial. Ó. Vai cortar como as bases são iguais, então supõe-se que os meus expoentes também são iguais. Então, eu corto minhas bases, fica 31 é igual a 2n mais 1. 2n é igual a 31 menos 1, ó. 2n é igual a 30. Eu descubro, então, que o meu n é quanto? 30 dividido por 2, que dá 15. Tá aí, pessoal. Essa PG tem 15 termos, beleza? Os números que expressam a medida da base, a medida da altura e a área de um triângulo estão nessa ordem em PG de razão raiz quadrada de 2. Qual a área do triângulo? Então, pessoal, ele diz para mim que a medida da base, tá? A medida da altura e a área estão nessa ordem em uma PG, onde a PG tem a razão que raiz quadrada de 2. Beleza? Ele quer saber a área do triângulo. Então, pessoal, ó, só para você ter uma noção, ó, presta atenção. Normalmente, não estou dizendo que seja regra, tá? Mas normalmente, tá? O que acontece? Quando ele falar de áreas e volumes na questão, ele está se tratando de PG. Quando ele falar de que de lado e perímetro, ele está tratando de PA. Não é regra, não estou cravando dizendo assim, não, é assim e pronto. Não, tem que cuidar da questão, tem que verificar o que a questão está pedindo. Mas, normalmente, repito, quando falar de áreas e volumes é PG, quando falar de lado e perímetro é PA. Show de bola? Então, vamos lá. Pessoal, o que a gente pode fazer aqui? Ele está dizendo que a minha razão é raiz de 2. Mas quem que é a minha razão? É o quê? É a minha altura dividido por base, né? Ou seja, esse aqui é dividido por esse. É igual a raiz de 2. Ou seja, a minha altura vai ser, vou passar multiplicando aqui, ó. Vai ficar B raiz de 2. Olha aí, ó. Então, fica uma em função da outra aqui. Show de bola? Outra coisa que a gente pode fazer, que a minha área é quem? É base vezes altura dividido por 2. Confere? Essa é a minha área, normal, de qualquer triângulo. Mas eu também sei que a área, pessoal, é quem? A minha área, não sei por que virou esse negócio aqui. A minha área é... Olha só. É esse aqui vezes a razão. Confere? É a altura vezes a razão. É ou não é? Porque aqui, se eu multiplicar a razão, ó, a minha altura vezes a razão vai dar minha área, tá? Então, a minha área fica com o seguinte, ó. A minha altura vezes a razão, que eu sei que é raiz de 2. Beleza? Tranquilo? E aí, olha só, se eu tenho área aqui, eu tenho área aqui, eu digo que isso aqui é igual a isso aqui. Logo, a altura raiz de 2 é igual a base vezes a altura dividido por 2. E aí, pessoal, olha só, eu posso cortar essa altura com essa altura aqui. Ficou quem? Raiz quadrada de 2 é igual a base dividido por 2. E aí, essa base, ó, esse 2 que está dividindo a base, passa multiplicando a raiz de 2. Logo, eu descubro, então, que a minha base é quanto? É 2 raiz quadrada de 2. Beleza, show de bola. E aí, Almir, aí eu vou lá na altura, ó. A minha altura é quem? É minha base que eu achei, 2 raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 2 que já tinha lá. A altura fica aqui, então, 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é quanto? É 2. Logo, 2 vezes 2, eu tenho a altura quanto? 4. Show de bola? E aí, claro que eu posso tanto colocar nessa área aqui, como direto nessa área aqui. Vamos colocar nessa área aqui direto. Logo, a área é quem? A altura vezes a razão. Então, a minha altura é quanto? 4 vezes a razão, que é quanto? Raiz de 2. Está aí. A minha área é 4 raiz de 2. Ah, mas eu quero colocar nessa aqui, ó, Miro. Eu tenho uma tara por essa área aqui. Então, coloca nessa área aí, ó. O que é a minha base? 2 raiz quadrada de 2. Vezes a altura que eu achei quanto? 4 dividido por 2. Corta esse 2 com esse 2. Raiz de 2 vezes 4 dá quanto? 4 raiz quadrada de 2. Beleza? Numa PG, temos A5 igual a 32 e o A8 igual a 256. Calcule o primeiro termo dessa PG. Pessoal, vamos lá. Quem que é o meu A8? 256. Meu A5, Almir, é o 32. Vamos fazer aquela situação lá. Vou pegar o A8 é igual ao A5, que foi os dois termos que ele me deu. E eu faço aqui, ó, 8 menos o 5. Quanto que é? 8 menos o 5, Almir, dá quanto? Dá 3. Beleza. Então, eu descubro que o meu A8 é igual ao A5
vezes Q elevado a quanto? A esse 3 aqui, ó. E aí o meu A8 é quanto? 256. Igual ao meu A5 é quanto? 32, vezes a razão elevada a 3. Ah, mas Almir, ele quer o primeiro termo, ele não está pedindo a razão. Sim, pessoal, mas eu tenho que achar a razão para me achar o A1, tá? Então, vamos lá, ó. Quem que é o meu 256? É o 2 elevado a quanto, ó? A 8, pessoal, a gente tem que saber disso, tá? E o 32 é 2 elevado a 5, vezes Q elevado a 3. Como está multiplicando, o 2 elevado a 5 aqui vai passar o quê? Dividindo. Vai ficar 2 elevado a 8, dividido por quanto? 2 elevado a 5. E igual a minha razão, que está, por sua vez, elevada a 3. 2 elevado a 8, pessoal, ó. 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 5, propriedade de potência, né? Vai ficar 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a menos 5. E aí a gente, base iguais, soma os expoentes. Vai ficar 2 elevado a quanto? A 8 menos 5, que é 2 elevado a quanto? A 3. Então, isso aqui é 2 elevado a 3, que é igual a quanto? A minha razão elevada a 3. E aí, se eu tenho os expoentes iguais, pessoal, ó, supõe-se, então, que a minha base é igual. Logo, minha razão vale quanto? 2. Beleza? Agora eu vou achar o meu A1. Por onde eu acho? Qualquer um dos dois, tanto o A5 como o A8. Vamos fazer pelo A5, que é menos cálculo. O A5 é quem? É o meu A1 vezes a razão elevada a quanto? A 4. O meu A5 ele me deu, que é 32, igual ao meu A1, que é o que eu quero, vezes a minha razão, que é quanto? É 2, né? A minha razão é 2, que por sua vez está elevado a 4. Tá? O meu 32 é quanto? É 2 elevado a 5, igual ao meu A1 vezes 2 elevado a 4. Esse camarada que está multiplicando, passa dividindo. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 4, igual ao meu A1. Isso aqui é a mesma coisa, né, pessoal? 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 4. É a mesma coisa que 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a menos 4, que é a mesma coisa que 2 elevado a 5 menos o 4. Aí eu fico falando rápido demais, daqui a pouco tem camarada nos comentários, eu não estou conseguindo entender. Pessoal, potenciação aqui. Não estou mostrando nada demais, nada diferente. A gente já viu isso aqui. Você está careca de saber, está cansado de saber disso aí. Tá? Então aqui a gente vai achar quanto? 2 elevado a quanto? 5 menos 4 é quanto? 2 elevado a 1, que na verdade é o 2, né? Então o meu A1 eu descubro que é quanto? Vale 2. Beleza, pessoal? Em uma PG crescente, a soma do terceiro com o quinto termo é 5 quartos e a soma do sétimo com o nono termo é 20. Calcule essa PG. Então, vamos lá, pessoal. Ele me disse que o meu A3 somado com o meu A5 é igual a quanto? A 5 quartos, tá? E ele também disse que o meu A7 somado com o meu A9 dá quanto, Amir? Dá 20. Pessoal, a gente vai ter que desmembrar isso aqui, né? Vamos reescrever aqui, ó. Quem que é o meu A3? É o meu A1 vezes a razão elevada a quanto? A2. Mais, quem que é o meu A5? É o meu A1 vezes a razão elevada a quanto? A4. Igual a 5 quartos. A mesma coisa aqui. Quem que é o meu A7? É o meu A1 vezes a razão elevada a quanto? A6. Mais o A9. Quem que é o meu A9? É o A1 vezes a razão elevada a quanto? A8. Igual a 20. Aí, pessoal, uma das sacadas é o seguinte, ó. Se eu tenho soma aqui, você vai ter que fazer o quê? Evidência, tá? Então, vou botar em evidência aqui, o A1 vezes a razão elevada a 2, tá? Que tem tanto aqui quanto aqui, ó. Então, vou botar o A1 vezes a razão elevada a 2 em evidência. A1 vezes razão elevada a 2 dividido por A1 vezes a razão elevada a 2 dá 1, né? Mais A1 vezes a razão elevada a 4 dividido por A1 vezes a razão elevada a 2 dá somente a razão elevada a 2, tá? Então, o camarada tem que saber fatoração, pessoal, produtos notáveis, como deixar em evidência, como fazer esse tipo de cálculo aí. Tranquilo? Igual a quanto, Amir? Igual a 5 quartos, beleza? E o outro, a mesma coisa. Quem que eu vou botar em evidência? O A1 vezes a razão elevada a quanto? A 6. Então, vou botar A1 vezes a razão elevada a 6 é igual a quanto? A 1 mais. Vai ficar também razão elevada a 2 aqui. Igual a quanto? Igual a 20. Beleza? Pessoal, tem duas maneiras de se fazer. Ou você isola 1 mais a razão elevada a 2, tá? E aí depois você joga aqui. Ou você faz um sisteminha e divide. Vamos fazer o sisteminha e dividir, tá? Que eu acho mais fácil e mais rápido. Então, tu vai pegar sempre o maior aqui, ó, que tiver razão maior, tá? Então, vai ficar o A1 vezes a razão elevada a 6, que está multiplicando 1 mais Q elevado a 2, igual ao 20. E pega o de baixo, que é o menor aqui, com a razão menor, ó, elevado a 2, que está multiplicando 1 mais Q elevado a 2, tá? Igual a quanto? A 5 quartos. E aí, tu vai dividir um pelo outro. Quando eu divido, tá tudo multiplicando aqui, ó. Eu posso cortar esse A1 com esse A1. Eu posso cortar esse camarada todo aqui com esse aqui. Beleza? O Q elevado a 6, pessoal, dividido por Q elevado a 2 dá quanto? É a mesma coisa que eu calcular. Vou calcular aqui, ó. Q elevado a 6 dividido por Q elevado a 2
é a mesma coisa que Q elevado a 6 vezes Q elevado a menos 2. É a mesma coisa que Q elevado a 6 menos o 2. É a mesma coisa que Q elevado a 4. Ou seja, esse camarada todo aqui, pessoal, dá quanto? Q elevado a 4, beleza? Igual 20 dividido por 5 quartos, ou seja, 20 dividido por 5 quartos. Como é que eu faço aqui? É uma divisão de frações. Logo, vou repetir a primeira, 20 vezes o inverso da segunda, ó, 4 dividido por 5, beleza? E aí, claro, simplificando 20 dividido por 5 dá 4 aqui, ó. E 4 vezes 4 é quanto? Dá 16. Logo, isso aqui dá igual a quanto? 16. Beleza? Q elevado a 4 é igual a quanto? A 16. 16, pessoal, é quanto? É 2 elevado a 4. Se eu tenho meus expoentes iguais, ó, o que acontece? Vai fazer o seguinte, ó, vai ser o Q elevado à raiz quarta, ó, ou só que como a minha raiz é par, tá? Índice par, tem que ser o mais e menos. Não pode esquecer disso aí, tá? 2 elevado a 4, tá? Como eu posso cortar aqui, vai ficar a minha razão vai ser mais ou menos o 2, tá? Só que a minha PG, tá escrito lá que a minha PG é crescente, pessoal. Se ela é crescente, supõe-se então que o meu Q seja positivo, ou seja, 2. Tranquilo? Tá? Nessa situação aqui, sim, eu tenho que desconsiderar o Q negativo, tá? Porque se der negativo, lembra, se a minha razão for menor que zero, ou seja, uma razão negativa, eu vou ter uma PG alternada. E ela quer uma PG crescente. Então, eu tenho que desconsiderar o negativo. Show? E agora, Almir, para mim colocar, achar o A1, qualquer uma das situações aqui. Vamos colocar nessa aqui, ó. Vai ser o A1 vezes o Q elevado a 2, mais, perdão, que multiplica 1 mais Q elevado a 2. Estou usando essa aqui, ó, tá? Q elevado a 2 igual a 5 quartos. Aí tu coloca a razão aí, ó. Vai ficar o A1 vezes a razão, que é 2 elevado a 2, e que multiplica 1 mais o 2 elevado a 2, igual a quanto? 5 quartos, ó. A1 vezes 2 elevado a 2 é 4, tá? Mais 2 elevado a 2, pessoal, é 4, com mais um 5, tá? Igual a quanto? A 5 quartos. Esse 5 aqui, eu posso cortar com esse 5. Nós estamos já em multiplicação aqui, eu posso fazer isso, tranquilo? Então, vai ficar quem? O A1, esse 4 aqui está multiplicando, passa dividindo. Sobrou só 1 aqui, 1 quarto, né? Então, vai ficar 1 sobre 16, ó. Beleza? Esse aqui é o meu A1. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Quem que é a minha PG? Ele quer a minha PG, então meu A1 é 1 sobre 16. Próximo é a minha razão, né? Então, como é que eu faço? Quem que é o meu A2? O meu A2 é o A1 vezes a razão. Logo, o meu A2 é o A1, que é 1 sobre 16, vezes a razão, que é 2, ó. Que vai dar quanto? 1 sobre 8, ó. Então, aqui o próximo é 1 sobre 8. E aí, se eu multiplicar por 2, é sempre multiplicando por 2, ó. A minha razão é 2, sempre multiplicando por 2. Vai dar 1 quarto, vai dar 1 meio, vai dar 1 e vai dar 2, e assim vai indo, ó. É uma PG o quê? Crescente. Beleza? Pessoal, assim como na PA, a gente tem na PG também situações em que ele fala dos três termos. E como é que a gente faz isso no papel? Vai lá, ó, 3 termos, tá? 3 termos. A gente pode representar a PG da seguinte forma, ó. X, tá? Primeiro termo. X vezes Q é o segundo termo. E x vezes Q ao quadrado, o terceiro termo. Mas eu acho bem melhor a gente fazer o seguinte, ó. Usar o primeiro termo como x sobre Q, o termo central como x e o próximo termo x vezes Q. Beleza? Porque sempre quando ele der uma situação, a gente de soma, tá? Ou principalmente produto, a gente vai poder cortar esses Q aqui e achar o x direto. Ó. Se eu fazer o produto, tá? Vamos dar um exemplo que ele der lá, uma função do terceiro grau está em PG. Tá? As raízes, aí o produto delas vale 5, vamos dar exemplo. Aí, ó, o produto delas é x vezes x e x vezes q, ó, igual a 5. Aí eu posso cortar tranquilamente esse q com esse q, tá? Vai ficar x ao cubo, vamos dar exemplo aqui, igual a 5, tá? E a gente vai achar o 5 na jogada, beleza? Então, é importante a gente utilizar essa segunda situação aqui, que fica mais fácil nos exercícios. Se eu tiver também uma PA de 4 termos, tá? Assim como aparece lá na PA, se eu tiver uma PG de 4 termos, assim como aparece na PA, eu também tenho como escrever a PG, tá? Então, eu acho muito melhor a gente fazer essa aqui. X, tá? X vezes Q ao quadrado e x vezes Q ao cubo. Mas, Almir, tem outro jeito de fazer? Até tem, mas é bem mais complicado a gente trabalhar, então eu acho bem mais fácil. Assim como eu acho mais fácil trabalhar com essa aqui de 3 termos, eu acho bem mais fácil a gente trabalhar na PG
com esses aqui de 4 termos, beleza? E 5 termos, Almir, aparece? Raramente aparece situações para a prova que a gente está estudando, a não ser, né, o camarada está estudando aí para o ITA e afins, aí sim, aí ele tem que saber aí de 5, 6, 10 termos aí, que não, provavelmente pode cair na prova dele, beleza? Mas para nós o que interessa realmente é essa parte aí de 3 termos e 4 termos. Escreva 3 números em PG cujo produto seja 27 e a soma dos dois últimos seja 15. Então, como é que a gente pode escrever 3 números em PG, pessoal? X sobre Q, próximo x e o próximo x vezes Q. Ele disse que o produto entre os 3 termos é 27. Então, vamos lá. X dividido por Q vezes o x vezes o Q é igual a 27. Aí, claro, pessoal, se está tudo multiplicando, eu posso cortar esse aqui com esse aqui, ó. Vai ficar x vezes x, aí dá x ao cubo, igual a 27. X ao cubo é igual a quanto? A 27, que 27 é 3 ao cubo, tá? Então, eu descubro, então, que o x é igual a 3. Mas por que tu já disse que o x é igual a 3, Amir? Porque, simplesmente, pessoal, eu posso... x ao cubo é igual a 3 ao cubo, é a mesma coisa que x igual a raiz cúbica de 3 ao cubo. Aí eu posso cortar esse aqui e esse aqui, fica x igual a 3. Tranquilo? Então vamos lá, o que mais que ele disse? A soma dos dois números seja 15, a soma dos dois últimos. Quem é os dois últimos? Esse aqui mais esse aqui. Logo, x mais x vezes o Q é igual a quanto? Igual a 15. Se eu tenho soma aqui, pessoal, de dois fatores, eu tenho que fazer o quê? Botar em evidência, né? Quem está em comum é o x. Então, vai ficar 1 mais o Q igual a 15. Quem que é o meu x? Eu achei, 3. Então, vai ficar 3 que multiplica 1 mais o Q igual a 15. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 1 mais o Q é igual a 15 dividido por 3. 1 mais o Q é igual a 15 dividido por 3 é 5. Logo, o Q é igual a quanto, pessoal? 5 menos 1, 4. Tá aí, pessoal. 4. Aí é só botar lá na minha PG, ó. A minha PG não é essa aqui, meus 3 termos. Traz para cá e faz ela. Quem que é o x? 3 e o Q é 4. Então, fica 3 quartos. O x é 3 e o próximo é 3 vezes 4, que vale quanto? 12. Tá aí a minha PG, pessoal. Em uma PG de 4 termos, a soma dos dois primeiros é 12 e a soma dos dois últimos é 300. Determina essa PG. Então, pessoal, aqui ele quer uma PG de 4 termos. Como é que a gente faz a de 4 termos? É x, tá? X vezes o Q, x vezes Q ao quadrado, e eu tenho a última aqui que é o x vezes Q ao cubo. Beleza? Ele diz que a soma dos dois primeiros vale 12. Ou seja, esses dois primeiros aqui é x mais x vezes Q é igual a quanto? Igual a 12. E a soma dos dois últimos é 300, ou seja, x vezes Q ao quadrado, que é esse aqui, mais esse aqui, ó, x vezes Q ao cubo, equivale a quanto? A 300. Beleza. Para cá, pessoal, a gente vai ter que fazer o quê? Botar em evidência quem está em comum, o x. Então, vai ficar x aqui, ó, 1 mais o Q igual a quanto? Igual a 12. Aqui é a mesma coisa, quem está em comum? X vezes Q ao quadrado. Então, x vezes Q ao quadrado em comum, vai ficar 1 mais o Q igual a quanto? A 300. E aí a gente pode fazer o sisteminha aquele maroto, ó. Pegar esse primeiro aqui, que é o maior, ó, dividido por esse. Vai ficar x vezes Q ao quadrado, que está multiplicando 1 mais o Q, igual a 300. E aí embaixo aqui, ó, esse outro, 1, que está multiplicando 1 mais o Q, igual a quanto, pessoal? A 12. E aí eu posso dividir. Lembre-se, pessoal, na PG a gente faz divisão. Na PA, a gente faz o que? Subtração, tá ok? Então, aqui eu posso cortar esse x com esse x, eu posso cortar esse 1 mais q com esse 1 mais q. Sobrou quem aqui? Sobrou esse aqui e sobrou esse dividido por esse, tá? Então, ficou q ao quadrado igual a quanto? A 300 dividido por 12. Q elevado a 2 é quanto? 300, pessoal, a mesma coisa que 3 vezes 100. A gente tem que saber essas coisinhas para a gente matar, pessoal. Não ficar tentando dividir, quanto que é 300 dividido por 12? Não, pessoal, 300 é 3 vezes 100. E o 12, Almir, é 3 vezes 4. E eu posso cortar esse 3 com esse 13 e 100 dividido por 4 é quando? 25. Então fica muito mais fácil, muito mais rápido a gente fazer, pessoal. Então fica igual a quanto aqui, ó, 25. E aí, o meu Q, na verdade, é quem? É raiz quadrada, mais ou menos, ó, raiz quadrada, porque nós estamos falando de um número positivo, tá? É mais ou menos raiz quadrada de 25, ó. Então, a minha razão fica quanto? Mais ou menos 5, beleza? Então, eu vou ter razão igual a mais 5 e eu vou ter a razão igual a quanto? A menos 5. Agora, eu vou ter que fazer a minha PG, que é o que ele quer. Então, se eu utilizar a primeira razão, mais 5, vamos utilizar onde? Na mais fácil, né, pessoal? Vamos utilizar aqui, ó. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó.
Vai ficar x que multiplica 1 mais o q igual a 12. Se eu usar minha razão 5, vamos começar pela mais 5. Então vai ficar x igual a quanto? 1 mais o 5 igual a 12. X vezes 6, né? Porque 1 mais 5 é igual a 6, igual a 12. Então x igual a quanto? 12 dividido por 6 é 12. É 2. Tá aí, pessoal. Achei meu primeiro termo lá e achei minha razão, que é 5. Então a minha PG com razão mais 5 vai ser quanto? O x, ó, que aqui, ó, é o 2. E aí, claro, né, pessoal? Vou multiplicando a razão. 2 vezes 10, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 5, 250. Tá aí, pessoal. Os meus 4 termos em PG. Agora, vamos utilizar a razão menos o 5. Então, vamos lá de novo. Vai ficar x, tá? Que multiplica 1 menos o 5, igual a 12. X é igual a quanto? X que multiplica quanto? Menos 4, ó, igual a 12. X é igual a quanto? 12 dividido por menos 4 dá menos 3, ó. Então, eu comecei com o meu primeiro termo ali, menos 3, tá? Menos 3 multiplica a razão. Quem que é a minha razão? Menos 5. Então, menos 3 vezes menos 5 dá quanto? 15. 15 vezes menos 5, menos 75. Menos 75 vezes menos 5 dá quanto? 375. Então, pessoal, lembra quando eu falei que a minha razão, ó, era um número negativo, menor que zero, a minha PA ela era o quê? Alternada, ó. Então, ficou ó, menos 3 com 15, menos 75 e 375. A mesma coisa que a PA, pessoal, a gente vai ter aquela parte de interpolar meios, só que agora geométricos, a alguma PG. Tá? Então, se eu tiver ali um APG com o número 1, e aí eu quero interpolar 3 termos aqui no meio, tá? E aí o último termo aqui é o 81. Primeira coisa, de tudo, a gente sabe que a gente tem o A1, vai ter o A2, vai ter o A3, vai ter o A4 e a gente tem o A5, ó. Então, primeira coisa de tudo, a gente tem que achar o quê? A razão. Então, como é que a gente faz? A gente pega o A1, né? O A5, perdão, que é igual a quem? É o A1 vezes quem? A minha razão elevada a quanto? A 4. E eu tenho A5, tem 81. É igual ao meu A1, que é 1, vezes a razão elevada a 4. 81 dividido por 1 é 81, igual a razão elevada a 4. Logo, 81, pessoal, é quanto? É 3 elevado a 4, igual a Q elevado a 4. Então, meu Q é igual a quanto? Igual a 3. Então, se eu multiplicar a minha razão aqui vezes 3, pessoal, 1 vezes 3 é 3. Vezes 3 dá quanto? Dá 9. Vezes 3 dá quanto? 27. E 27 vezes 3 dá 81. Tá aí os meus três meios, meus três termos interpolados entre 1 e 81. Tranquilo? Vamos fazer mais um aqui para a gente só massificar essa parte. Então, vamos interpolar 5 termos, tá? 5 termos entre quem? Entre 2 terços, tá? E 4, 8 meio. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Eu tenho minha PG, tá? Que começa pelo A1, que é 2 terços. E aí eu tenho que interpolar 5 termos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu tenho o último termo, que é o 4, 8 meio. Por que o meu? Porque está entre 2 terços e 4, 8 meio. Beleza? Então, eu vou ter quantos termos, pessoal? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Beleza? Então, esse aqui vai ser o meu A7 e esse aqui é o meu A1. A mesma coisa que o de cima. Vai pegar o A7 é igual ao A1 vezes o que ele vai dar quanto? A6. O meu A7 é 4, 8 meia, igual a 1, que é 2 terços, ó, vezes a minha razão, elevado a 6. Tá? E aí, claro, né, pessoal, que a gente pode simplificar o 486 com 2, que vai dar quanto? 24, 3, ó, 243. E esse 3 aqui está dividindo, passa multiplicando, vezes o 3 aqui, ó, igual a aquele elevado a 6. 243, pessoal, é a mesma coisa que 3 elevado a 5, vezes 3, ó, igual ao que elevado a 6. Bases iguais, somos os expoentes, 5 mais 1, 6. Logo, é 3 elevado a 6, que é igual a Q elevado a 6. Então, eu descubro que a minha razão vale quanto? 3, beleza? E aí você faz a mesma coisa, ó. 2 terços multiplicando a minha razão, que é 3, pessoal. Multiplicando por 3, vai dar quanto? Vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar quanto? 6. 6 vezes 3 vai dar quanto? 18. 18 vezes 3 vai dar quanto? 54. 54 vezes 3 vai dar quanto? 162. 162 vezes 3 dá 486. Quando inserimos 4 meios geométricos entre 480 e 15, qual a razão Q da PG obtida? Então, pessoal, mesma coisa, né, pessoal? A gente vai ter o primeiro termo, que é 480, e a gente tem que inserir quantos termos? 1, 2, 3 e 4. E a gente vai ter mais um termo, que é o 15, né? Porque é entre 480 e 15. Então, a gente vai ter quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Esse aqui é o meu A1 e esse aqui é o meu A6.
A mesma coisa, pessoal. A6 é igual a 1 vezes a razão elevada a 5. Ó. Meu A6 é o 15, igual ao meu A1, que é 480, vezes a razão elevada a 5. 15 dividido por 480 é igual a minha razão, né? Que elevada a 5. 15 dividido por 480, pessoal, dá 1 sobre 32. É igual a razão elevada a 5. 1 sobre 32, pessoal, é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 5, tá? Então, eu descubro que a minha razão é 1 meio. Beleza? Tranquilo essa daí. Quantos meios geométricos devemos inserir entre 1 sobre 16 e 64, de modo que a sequência obtida tenha razão 4? Então, olha só, pessoal, eu vou ter uma PG aqui da seguinte maneira. Ó. O meu primeiro termo é 1 sobre 16, tá? E aí, a gente não sabe quantos termos a gente tem que ter por lá, tá? Ele quer saber isso, beleza? E o meu último termo é o 64, olha. Entendeu? E ele diz que a minha razão vale 4. O que a gente vai usar? A forma do termo geral. Quem que é a forma do termo geral? O meu AN é igual a 1 vezes Q elevado a quanto? AN menos 1. Esse aqui é o meu AN, pessoal. Lembra? Eu sempre falo para vocês. O meu AN sempre vai ser o meu último termo ou o termo que ele quer. Beleza? E esse aqui é o meu A1. Então, meu AN é o 64, é igual ao meu A1, que é 1 sobre 16, vezes a razão que ele deu, 4 elevado a n menos 1. Esse 16, pessoal, que está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar 64 vezes 16 igual a 4 elevado a n menos 1. 64, pessoal, é 4 elevado a 3. O 16 é 4 elevado a 2, igual a 4 elevado a n menos 1. Como eu tenho a mesma base, somos expoente. É 4 elevado a 5, né? 3 mais 2, 5. E igual a 4 elevado a n menos 1. Bases iguais, eu posso cortar. Ficou 5 igual a n menos 1. Então, eu descubro que o meu n é igual a 6. Só que tu presta tua atenção, guerreiro. Olha aqui, o meu número de termos, que são 6, é o termo todo. Só que aqui eu tenho 1, eu tenho 2. Se eu tenho 2 e o meu termo todo é 6, quantos eu tenho que ter por lá? 4 aqui, ó. Não é 6, é 4 que eu tenho que interpolar aqui. Beleza, pessoal? Então, você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa aqui. Show? Assim como na PA, a gente também tem na PG a soma dos termos, pessoal. Só que a gente tem a soma dos termos de uma PG finita e também temos uma fórmula para a gente calcular a soma dos termos de uma PG infinita. Mas a soma dos termos de uma PG finita, pessoal, é dada por essa fórmula aqui, ó. A soma dos termos é quem? É o A1, que está multiplicando Q elevado a N menos 1. E aí você pega esse camarada aqui, ó, divide ele também, ó, Q menos 1. Está aí a forma da PG finita, beleza? Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, ó. Determine no APG, tá? Eu tenho um APG aqui, ó, menos 4, menos o 12, menos 36, menos 108, tá? Determine a soma, o número de termos, tá? Ele quer saber o número de termos, sabendo que a soma dos termos é quanto? É 1456. Ah, mas Almir, aqui é uma PG infinita. Você está falando de uma PG finita. Não tem problema, pessoal. Quando ele der a soma dos termos aqui, ó, tá? Quando ele der o número da soma dos termos, ele quer calcular até o número de termos, que é o que a gente vai achar. Vamos dizer que a gente acha que aqui no final do cálculo 10, o valor 10. Ou seja, ele quer a soma dos 10 termos, ou seja, vai ser uma APG finita de 10 termos. Tranquilo? Você tem que ter em mente isso aí, tá? Não é simplesmente olhar que a APG é infinita e tentar botar na forma do infinito, tá? Botar na forma da soma do infinito. Não, tá? Então, calma o coração, relaxa e vamos embora. Tá? Então, beleza. Então, ele quer saber o número de termos. Quem que é o meu A1? O meu A1 é o menos 4. Quem que é a minha razão? A minha razão é o menos 12 dividido por menos 4. Vai dar quanto? 3. Beleza. E a soma ele deu, né, pessoal? Então, vamos lá. Quem que é a soma? A soma é pela fórmula. A1 vezes Q, ó, tá? Elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Então, vamos lá. Vai ficar menos 456 igual ao A1, que é quanto? Menos o 4, né? Mais não. Multiplicar quem? A minha razão, que é quem? É 3 elevado ao expoente n, que eu quero saber o número de termos, menos 1 dividido por 3 menos 1, porque é razão menos 1, beleza? Então, olha lá, menos 1456 é igual a menos o 4, que está multiplicando 3 elevado a n, menos 1, dividido por quanto? 3 menos 1 é 2. Então, pessoal, 4 dividido por 2 é 2, tá? Menos 2.
E aí, pessoal, se eu tenho menos de um lado e menos do outro, vai dividir um pelo outro, menos com menos vai dar mais. Então, eu vou botar mais aqui, ó, tá? Então, vai ficar 1456. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo, ó. Igual a quanto? A 3 elevado a n menos 1. 1456, pessoal, a mesma coisa que 728. Tá? 1456 dividido por 2 é 728. Igual a 3 elevado a n menos 1. E aí, esse menos 1 passa para lá. Vai ficar 3 elevado a n igual a 728 mais 1. 3 elevado a n é igual a 729, tá? 729. Então, fica 3 elevado a n igual a 729, pessoal, é 3 elevado a 6, tá? Então, eu concluo que meu número de termos dessa PG, em que a soma dela dá 1456, é um número de termos 6 termos. Show de bola? Determine a razão de uma PG cujo primeiro termo é menos 1 sobre 16 e o último termo é menos 16, sabendo que a soma dos termos dessa PG é igual a menos 171 sobre 16. Então, vamos lá, pessoal. O que acontece? Eu tenho uma PG aqui, tá? Ele diz que o primeiro termo é menos 1 sobre 16, tá? E ele disse também que o último termo é o menos 16. Beleza? Tranquilo? E ele disse também que a soma dos termos, ó, é quem? É menos 171 sobre 16. Ele quer saber a razão, né? Então, essa aqui é interessante e vale a pena a gente olhar. Olha só, que pode cair uma dessas aqui e a gente está apenas treinando, pessoal. Não é nem exercício nem nada, é apenas exercício de treinamento, tá? Então, o que acontece? Quem que é a fórmula da soma? É o A1 que está multiplicando Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1, tá? Então, a soma dos termos eu tenho, que é menos 171 dividido por 16, igual a quanto? Ao meu A1, que é menos 1 sobre 16, tá? Está multiplicando o Q que eu não sei, Q elevado a N menos 1, tá? Dividido por Q menos 1. Tranquilo até aí? Então, a gente vai lá para a forma do AN, tá? Da fórmula geral. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, tá? Meu AN eu tenho, que é menos 16. O meu A1 eu também tenho, é 1 menos 1 sobre 16. Vezes a razão, tá? N menos 1. Tá, pessoal? Como aqui, pessoal, é negativo e aqui também é negativo, se eu for dividir esse por esse, vai virar um número positivo. Então, eu já posso colocar positivo aqui. E esse 16 que está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar 16 vezes 16 é igual a Q elevado a N menos 1. 16 vezes 16, pessoal, é 256, tá? Igual a quanto? Olha só o que vai acontecer. A gente sabe que numa função, numa equação exponencial, isso aqui é o quê? Até uma propriedade de potência, esse Q elevado a N menos 1, nada mais é que é o seguinte, é Q elevado a N vezes Q elevado a menos 1. É ou não é? Bases iguais, somos expoente. E aí volta para cá. Então, na verdade, isso aqui é o seguinte, ó, é Q elevado a N dividido por quanto? Isso aqui se está multiplicando, pessoal, com expoente negativo, passa para baixo e aí o expoente vira positivo, ó. Beleza? É o que a gente vai deixar aqui. Então, ficou assim, ó. Q elevado a N dividido por Q. E a gente vai isolar o Q elevado a N. Então, esse Q que está embaixo dividindo passa multiplicando. Então, vai ficar o seguinte, ó. Q elevado a N é igual a 256 vezes Q. Tá aí, deixa assim. Aí a gente vai colocar esse camarada onde? Aqui, ó. Beleza? Então, vai lá, ó. Menos 171 sobre 16 é igual a menos 1 sobre 16, tá? Está multiplicando quem? Quem que é esse camarada aqui? É 256 vezes Q. 256 vezes o Q menos 1, que já estava lá, dividido por quanto? Q menos 1. Esse Q menos 1, pessoal, que está aqui embaixo, vai para lá, ó. Você está dividindo pai para lá, multiplicando o 171, tá? Então, vem para cá, ó. Então, a gente viu que ficou tudo em função de Q, tá? Então, vai ficar menos 171 dividido por 16 vezes esse camarada aí, ó, Q menos 1, ó. Igual a quanto? A menos 1 sobre 16, tá? Está multiplicando 256, Q menos o 1. Tranquilo, pessoal? Não se percam, tá? A mesma coisa que a gente fez aqui, nessa situação de positivo, vai ser aqui, ó. Se eu passar dividindo esse camarada por esse aqui, pessoal, ó, vai virar positivo. Então, eu vou deixar tudo positivo, tá? E aí, como a gente tem multiplicação aqui e aqui, eu posso simplificar esse 16 por 16, porque se eu passar multiplicando esse aqui também, ou se eu passar multiplicando esse aqui para cá, vai cortar com esse 16. Então, já posso cortar o 16. Tranquilo? Então, o que ficou? Ficou 171, que está multiplicando Q menos 1, igual a 256Q menos 1. Ó.
Aí, claro que eu vou multiplicar aqui, ó, vai ficar 171Q menos 171 igual a 256Q menos 1. E aí, pessoal, esse camarada aqui eu vou passar para lá e esse menos 1 para lá. Então, vai ficar menos 171 mais 1, ó, igual a quanto? A 256Q menos 171Q, ó. 171 menos 171 com mais 1 é menos 170. Igual 256 menos 171 é 85Q, pessoal. E aí, claro que agora eu vou isolar o Q. Vai ficar menos 170 dividido por 85. O meu Q é igual a quanto? A menos 2. Tá aí, pessoal. Então, é importante a gente saber essas duas fórmulas quando a gente falar de nossa PG, nossa progressão geométrica finita. Beleza, pessoal? Tanto a fórmula da soma, como a gente também está na veia a fórmula do termo geral. Show de bola? Então, vamos lá, pessoal. Agora vamos falar da fórmula do termo de uma PG infinita, tá? Já vou colocar a fórmula aqui, porque você sabe que aqui não tem enrolação. Então, a fórmula do termos, a soma, né, dos nossos termos de uma PG infinita é bem fácil, ó. É o A1, somente 1 a 1, dividido por quanto? 1 menos o quê? É isso aqui, tá? Então, lembrando, pessoal, se ele der uma PG infinita lá e ele dizer que a soma dos termos é menos 15, vamos dar um exemplo, aí ele quer o número de termos, você não vai utilizar essa forma aqui, ó. Por que, Almir? Porque ele está dizendo a soma dos termos daqueles ali que deu 15. Ou seja, um número de termos vai dar a soma 15, entendeu? Então você não vai utilizar aquela lá. Somente quando ele quer somente a soma dos termos. E aí você vai olhar, ah, tá, essa PG que é uma PG infinita. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu tiver essa PG aqui, ó, 1, tá? E eu tenho 1 quarto, eu tenho 1 sobre 16, 1 sobre 64, 1 sobre 256, 1 sobre 1024, tá? E assim vai indo, ó. Aí você olhou, bateu o olho nela e viu que ela é uma PG infinita. Aí você vai ver o que ele quer. Ah, ele está pedindo a soma dos termos apenas. Me diga a soma dos termos dessa PG. Ponto final. Se ele quer só isso, é uma PG infinita. Logo, eu vou utilizar a fórmula da PG infinita, que é essa aqui. A1 sobre 1 menos o quê? Se ele dissesse, ah, eu quero a soma dos meus termos é menos o 10. Quantos termos eu tenho? Vou utilizar essa fórmula aqui? Não, pessoal, porque ele dizendo isso aqui, ele está caracterizando que o meu número de termos é um número x, ou seja, vai ter um número de termos, não é infinito o número de termos. Você entendeu? Tá, beleza, pessoal? Então, voltando aqui, se ele apenas disser para mim que a minha PG, eu quero a soma dos termos dessa PG, eu vou olhar para a minha PG. Bom, a minha PG ela é infinita, então a soma dos termos é nessa fórmula. Então, vamos lá. Quem que é o meu A1? É 1, dividido por 1 menos a razão. Quem que é a minha razão? 1 sobre 16 dividido por 1 sobre 4 vai dar 1 quarto. Ou 1 quarto dividido por 1 vai dar 1 quarto. Então, vai dar 1 quarto aqui, ó. Beleza? E aí, claro, eu vou pegar esse de baixo aqui, ó. 1 menos 1 quarto, pessoal, é a mesma coisa que 4 vezes 1. 4 menos 1, 3 quartos, ó. O que eu fiz isso? Apenas utilizei aqui, ó, mínimo múltiplo comum. 4 dividido por 1 é 4, vezes 1 é 4. Menos 1, que deu 3 quartos. Só que eu fiz direto. 4 vezes 1, 4, menos 1, 3, 3 quartos. Tranquilo? Então, ficou 1 sobre 3 quartos, ó. E aí, claro que aí a gente faz, isso aqui é matemática básica. É divisão de frações. Repete a primeira, vezes o inverso da segunda. Ou seja, a minha soma dos infinitos termos é quanto tende a dar 4 terços. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, e eu acho que eu consegui botar na cabeça para vocês quando é que eu posso utilizar a fórmula da soma dos termos infinito e quando que eu tenho que usar a fórmula dos termos de uma PG finita. Show de bola? Determine o valor do EA1 de uma PG infinita, em que a soma dessa PG é 12 sobre 5 e que a minha razão é 1 sobre 6. Se ele já está dizendo, pessoal, que a PG é infinita, eu vou usar a fórmula do infinito. Tá? É 1 sobre 1 menos o quê? E aí, quem que é a soma? É 12 sobre 5. 12 dividido por 5. Igual ao meu A1, que é o que ele quer, dividido por 1 menos a razão, que a minha razão é 1 sobre 6. Tá? Vamos pegar esse pessoal aqui. Ó. 1 menos 1 sobre 6. É 6 vezes 1, que é 6. Menos 1 é 5 sexto. Tá? Então, aqui vai ficar 12 dividido por 5. Igual a quanto? O meu A1. 12 dividido por 5 é igual ao meu A1. Está dividindo quanto? 5 sobre 6. E é um múltiplo cruzado, ó, tá? Vai ficar 5 a 1 igual a 12 vezes 5 dividido por 6.
Pessoal, 5 eu posso cortar com esse 5. Por quê, Almir? Porque eu vou dividir esse 5 com esse 5 aqui, ó, já vai poder cortar. Beleza? E aí esse 12 eu simplifico com 6, porque 12 dividido por 6 dá 2. Logo, o meu A1 dá quanto? Dá 2. Tranquilo? Qual é o valor de x na equação aqui, pessoal? Ó, dado que é uma APG infinita. Então, ele está dizendo para mim que é uma APG infinita. Ponto final. Qual a fórmula que eu vou usar? A soma é igual a quanto? Ao A1 dividido por 1 menos o Q. Beleza? Aí é o seguinte, como é que é essa PG aqui? Olha só, essa PG é o seguinte, pessoal. É o x, tá? X dividido por 5, ó, x dividido por 50, tá? E vai indo até o final, ó, até a infinita. E ele está dizendo, está somando logo, essa soma vale quanto? Ó, ele está dizendo que a soma, ó, vale quanto? 20 sobre 3. Beleza? 20 sobre 3. Então, ele já está dizendo que com a PG infinita, vamos usar a fórmula da PG infinita. Logo, quem que é a soma? 20 sobre 3. 20 sobre 3 é igual ao meu A1, que é 2x, dividido por 1 menos a razão. Quem que é a minha razão? Pega esse aqui e divide por outro. Então, é x sobre 5 dividido por 2x, que é a mesma coisa que x sobre 5 vezes 1 sobre 2x. Corta esse x com esse x e 5, e vai ficar 1 sobre 5 vezes 2 é 10. Logo, a minha razão é 1 sobre 10. Então, ficou 1 sobre 10. Beleza? Esse camarada aqui vamos trazer para cá. Ó. 1 menos 1 sobre 10 é a mesma coisa que 10 vezes 1 é 10, menos 1, 9. 9 sobre 10. Beleza? Então, vai ficar 20 dividido por 3 é igual a 2x dividido por 9 sobre 10. Multiplica cruzado. Vai ficar 3 vezes 2x é igual a 20 vezes 9 sobre 10. Corta esse 10, esse 0 com esse 0. E aqui ficou quanto? 6x, ó, igual a 18. X é igual a quanto? Igual a 3. Tranquilo, pessoal? Bem tranquila mesmo, tá? Então, só tomar cuidado quando a gente tem que utilizar realmente a forma da PG infinita e quando a gente não precisa usar, tem que usar a forma normal. Beleza? Então, pessoal, com isso a gente finaliza a nossa parte de progressão geométrica. Com certeza eu vou trazer uma bateria insana de exercícios para vocês, trazendo tudo que pode cair numa progressão geométrica para vocês treinarem, praticarem, que esse é o importante aqui do canal. Questão em cima de questão para você não perder tempo. Se você está gostando do canal, claro, não deixe de se inscrever para não perder nada dos concursos militares. Simbora!